Já Lloyd, atacante do Vasco, não será punido pelo técnico Fernando Diniz. Houve uma reunião do atacante angolano, também com Pedrinho, com o Fernando Diniz, e a opção foi por respeitar a situação e não multar o jogador ou qualquer coisa do gênero. O Lloyd pediu desculpas e inclusive chorou no vestiário após a classificação do Vasco contra o Operário. Só para lembrar para vocês, o Diniz chamou ele num canto para passar instruções, o Lloyd ignorou esse chamado e ainda depois de chutar no gol, ainda colocou a mão no ouvido como ironizando o pedido do Fernando Diniz. Eu vou falar mais um pouco sobre o Diniz, mas como a gente está falando sobre o Carille, me chamou a atenção que você disse que, ou pelo menos eu entendi isso na sua fala, que houve uma interferência externa para que você não jogasse. Alguém travou a tua entrada? Não é, ninguém tem possibilidade de travar nada para ninguém. Tá. O treinador ele tem total condições de escolher, né? Autonomia. Sim. Só que se você chega no clube como treinador e eu chego para você como alguém que está acima de você, dizendo, cara, acho melhor você não botar aqui não, vai dar problema, porque já tem uma pressão externa e vai ser complicado, tem outros jogadores aqui. O que as pessoas fazem? Potencializa outros jogadores e te diminui. Uhum. Então o treinador já chega ali com aquela coisa de, cara, pô, mas... E isso aconteceu. Então eu não estava nos planos total e por isso eu não joguei. Então ele mesmo veio conversar comigo essa situação de, mas vamos tentar mudar isso, continua treinando, porque assim... o próprio auxiliar dele, que é gente boa demais, o Leandro, falava, cara, eu quero te pedir desculpa, porque assim, não tem explicação, do jeito que você treina, às vezes você não nem ir pro jogo. Porque tem muita gente aqui e infelizmente tem essa... O que o Souza poderia oferecer pro Vasco no sentido financeiro de ser vendido? Nada. Uhum. Então assim, era muito melhor botar os moleques. Eu não tiro razão não, cara, do clube em si. O clube tem que prezar pelo seu ativo ali, de repente fazer um dinheiro e aparecer sem problema nenhum. Só que assim, como eu falei, eu tenho as minhas responsabilidades porque eu não consegui ir bem quando eu tive as poucas oportunidades. Que de titular, eu só joguei um jogo contra o Red Bull, que era meu primeiro, que todo mundo tem, enfim. O resto eu entrei em alguns jogos e não consegui. Mas só que na minha idade, todo mundo precisa de sequência. O Verratti passou por momentos ruins. Imagina se tirassem o Verratti no momentos ruins ano passado, retrasado, que ele não estava jogando. Tira porque não serve. Então, assim, para uns vocês tinha, né, uma margem de erro muito maior. Coutinho também passou por um momento difícil. Todos os atletas. João Vitor. E se eu for falar, vou falar praticamente do elenco todo. Sim. Mas comigo não tinha aquela sequência de não, vamos continuar acreditando. Porque tinha outros jogadores na posição, jogadores mais novos, que podem ser vendidos, que podem... Então, assim, tinha algo que tentava me prender ali para que eu não crescesse, evoluísse, mas eu entendo porque parte também dos torcedores já tinha me excluído da mente e para que comprar uma briga de um cachorro morto, né? Então, eu estava nessa situação. Agora, não tem aquela coisa de impedir. Não, influenciar. Isso aí, certeza. Influenciar, sem dúvida, né? Caramba. O clima era complicado para você. Para mim era difícil, cara, chegar ali. Tu conseguiu segurar bastante. Para mim era difícil chegar ali e saber que tinha pessoas que, cara, quando ia apertar minha mão, fazia assim, ó. Puta, porra. Então, tipo assim, te olhava de cima e embaixo com descaso. E eu, na situação de ter vivido tudo que eu já vivi no futebol, eu poderia muito bem falar, mano, vou te falar, se lasca, porque de fato esse valor não muda a minha vida, cara, o que eu recebo, o que eu recebia, né, no Vasco, de fato não mudava a minha vida, zero. Então eu poderia falar, e por que o cara vai acordar todo dia e dar o melhor no treinamento, treino dos não relacionados, treinava eu e mais 2, 3, às vezes, e a mesma pegada, tava lá e os caras, cara, você é diferente. Quando eu saí de lá agora, irmão, o legado que você deixou aqui foi de profissionalismo total. Independente do que... Mas a minha vontade, muitas das vezes, era chutar o balde, era falar para uns caras desses que pô, é complicado. Só que assim, eu aguentava muita coisa. Porque para mim, as pessoas, é muito fácil. O comentário é, pô, melhor contrata o Souza. Faz nada, na mente deles não fazia nada, porque não tá jogando. Claro. Faz nada e recebe... Não, mano. Pra mim foi o pior salário, apesar do menor em toda a minha carreira. Foi o pior de receber, porque... era muito sacrificante para mim, porque enquanto eu estava jogando,
Era maravilhoso, tá ali desfrutando, salário. Agora, quando você recebe um valor que, por mais que seja baixo, mas você não tá fazendo parte, tem um ego do ser humano que fica ali. Só que eu tive que botar tudo isso pra dentro, cara. Lógico. Continuar trabalhando, sendo sério, tratando as pessoas diferente da forma que elas me tratavam e sendo profissionais, porque eu sabia que tinha muito moleque ali que me admirava e olhava pra mim. Portanto, na hora de ir embora agora, irmão, você foi um exemplo pra mim. Tudo que você fez. Então, a gente não vai ter tudo que a gente quer. Eu queria jogar, queria poder tal, mas no final, ouvir isso das pessoas, para mim foi de alguns jogadores e atletas mandando mensagem pro meu celular. E por mais que eu já tivesse lá de me despedir de todo mundo, abraçado, cara, você, sinceramente, eu não tenho nem palavras, você foi um cara assim, assim. Então, para mim, isso é muito gratificante, entendeu? O próprio clube reconhecer isso, o próprio presidente reconhecer isso, apesar de outras pessoas não tanto. Para mim foi meu troféu. Pô, sem dúvida. Não, e foi o que você falou, né? Com a carreira que você tem, os clubes que você passou, seleção, tudo mais, você se colocar nessa posição e mesmo assim não ir a público, não falar nada, e vou te difícil. falar, meu amigo, sabendo que eu poderia ajudar. Porque, como eu te falei, sou um atleta que hoje tem 36 anos. Tive 2 cirurgias no joelho. Nunca mais perca vendas com o checkout que mais converte da Shopify. Diga adeus aos carrinhos perdidos e aproveite. Se eu pudesse ter sequência, um pouco de sequência, só um pouquinho, porque hoje eu sou julgado como, deu errado. Eu não me considero que deu errado porque eu não consegui ter sequência. Claro. Me davam 3 jogos, 3 joguinhos só. Titular. Saía com primeiro tempo, os 60 minutos, mas me davam 3 jogos. No final disso tudo, Souza não serve, cara, não tá bem. Agora, metade de um jogo contra o Red Bull que eu tive. E depois entrei em alguns jogos já no final do jogo, não tem como nem eu falar pra mim que eu dei errado. Só que o que eu posso reconhecer é que nas oportunidades que eu tive, que foram poucas, eu não consegui bem. Mas para ir bem eu preciso de sequência, cara. Em todos os clubes que eu passei, Grêmio, São Paulo, lá fora, eu fui mal em vários jogos, mas as pessoas acreditavam em mim. Então não me tiravam. E aí eu dava uma resposta melhor e daqui a pouco em todos eles. Saí do Grêmio jogando bem, a torcida sentiu falta da época. Saí do São Paulo vendido bem, fui vendido pro Fenerbahçe, sentiram falta na época. Fenerbahçe quando eu fui para a Arábia, todos os clubes que eu passei. Mas eu passei por um momento difícil em todos os clubes também. Então, assim, aqui no Vasco eu não tive essa oportunidade pô, joga e se não der certo, beleza, a gente toma uma atitude, mas eu não tive nem essa oportunidade de se não der certo. Sim. Não joguei, simplesmente eu não joguei. Fala, vascaínos, beleza? Aqui é o seu canal Sou Mais Vasco News, trazendo as últimas novidades do nosso gigante da colina. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. E hoje o assunto tá quente. Roberto Firmino pode pintar em São Januário? Pois é, meus amigos. O nome do craque brasileiro, que atualmente defende o Al-Ahly da Arábia Saudita, está circulando nos bastidores do Vascão. Mas calma que tem concorrência. O Corinthians também entrou na briga pelo atacante. O Firmino, que fez história no Liverpool, seria aquela contratação de peso que a torcida tanto sonha. Imagina só ele com a Cruz de Malta no peito. Mas por enquanto, galera, vamos com calma porque ainda não tem nada oficial. São apenas especulações. O jogador ainda não se manifestou sobre um possível retorno ao Brasil. Mas as novidades não param por aí. O Vasco segue de olho em Brian Rodrigues, mesmo depois que o Palmeiras teve uma proposta entre 30 e 35 milhões recusada. A diretoria cruz-maltina está monitorando a situação e, segundo fontes próximas ao clube, existe um otimismo nos bastidores. Claro que com cautela, né? Afinal, precisamos avaliar bem os valores e as condições de pagamento. E agora vem as notícias que todo vascaíno queria ouvir. David e Estrela estão voltando. Isso mesmo, galera. O David já está na fase de readaptação, fazendo trabalho na academia, e a intertemporada de junho para julho vai ser fundamental para ele voltar ainda mais forte. O Estrela também está evoluindo super bem, já está fazendo atividades no campo e sem sentir dores depois daquele edema ósseo no joelho direito. A expectativa é que ele já esteja disponível para o Fernando Diniz no segundo semestre. E aí, o que vocês acharam dessas novidades? Deixa aqui nos comentários qual desses jogadores você mais quer ver com a camisa do Vascão.
Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com a família vascaína e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade do Gigante da Colina. Aqui é Sou Mais Vasco News e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, família!